Na semana passada, nós fizemos a nossa aula aproveitando pequenos pedaços de tecido, retalhos, para fazer esse bloco lindo, que é o Folha de Bordo ou Maple Leaf. É um projeto outonal para superaquecer o nosso coração. Hoje nós vamos ver como montar o topo do nosso caminho de mesa, como também é conhecido o trilho de mesa, né? Mas nós vamos ver especificamente todos esses detalhezinhos de como colocar essas faixinhas do meio, né? Como colocar a borda superior, a borda inferior, detalhe, a borda final. Então, se você ainda não assistiu a aula de como montar o bloco, no final dessa aula vai estar aparecendo a aula para você aprender a montar o seu bloco e depois você revisita novamente essa aula para aprender a montar o seu projeto, né, de caminho de mesa ou trilho de mesa. Então vamos ver agora todos os detalhes que eu fiz. Claro, são opcionais, né? Você pode ou não fazer e você vai precisar de uma faixa de 6,5 por 31 centímetros, porque o meu bloco ficou com a medida final de 31 centímetros. Nós vamos começar colocando as laterais, tá? Juntando, unindo esses blocos. E depois eu vou te mostrar a faixa superior e a faixa inferior para depois finalizarmos essas bordas laterais. Então, primeiro nós vamos pegar o nosso bloco do centro e costurar uma costura com um pezinho de máquina. Aqui eu estou usando a medida de 0,75. Para que você possa visualizar bem os detalhes, eu costurei a base da nossa folha, esse caulezinho, né? Esses dois aí, eles estão no mesmo sentido. Os próximos eu vou costurar em sentidos aleatórios. Então você pode trabalhar todos no mesmo sentido ou você também pode ir girando esse bloco e ir colocando cada caulezinho de maneira bem aleatória na composição do seu caminho de mesa, tá? Então aqui, ó, ele vai ficar assim, se ficar no mesmo sentido, ou você pode colocar, como você está vendo aí essa folha agora, com o caulezinho lá para cima, que é um sentido diferente. Eu acho mais interessante quando a gente coloca cada um para um lado, mas fica a sua livre escolha. Então agora eu subdividi, né? Então eu costurei primeiro 2 blocos, agora eu vou costurar 2 blocos e depois eu vou unir todos eles. Lembrando que as pontas eu ainda não coloquei essa faixa, tá? Porque eu vou colocar a faixa das pontas somente depois que eu unir todos esses blocos e colocar a faixa superior e inferior. Acompanhe o passo a passo bem direitinho, assista até o final para você entender o porquê de cada escolha de colocação de faixa e de elementos para esse topo. Então agora nós vamos colocar a faixa superior e inferior. Essas pontinhas aí serão depois, tá? Então veja como ficaram todos os bloquinhos unidos. Agora nós vamos cortar a faixa de 6,5 de largura pelo comprimento do tecido. Se você não tiver tecido suficiente, você pode unir essas faixinhas. Aqui no meu caso, como o tecido de orelha a orelha dava a medida, eu não precisei unir. Então, essa é a faixa da parte superior. Vamos costurar e depois a faixa da parte inferior também. Nós vamos fazer a costura. Você pode alfinetar ou passar prendedores para te auxiliarem, né, nesse processo, ou se você já tiver familiaridade, simplesmente você vai para a máquina e já vai costurando. Então ela mede 6,5 pela largura do tecido de orelha a orelha. Agora que nós costuramos a parte superior e inferior, nós vamos fechar a borda das laterais menores. Isso dá uma harmonia na moldura dos nossos blocos, né? Deixa o nosso topo mais bonito.
Então, agora nós vamos fazer a costura na parte lateral, a faixa de 6,5 por essa largura aí, tá? E aí, você lembre-se sempre que nós vamos fazer nas duas pontas, tá bom? Então, nas duas laterais menores. Essa faixa, ela está medindo 6,5 por 41 centímetros. Bordas costuradas, porém essas ainda não são as bordas finais do projeto, é só para você poder visualizar como ficou. Se você quisesse, já poderia parar por aqui, mas eu quero colocar uma borda mais escura. Olha o avesso, tudo passadinho, costura limpa, todas as pontinhas de linha cortada. Agora vamos ao detalhe do nosso projeto. Como eu ainda irei acrescentar uma borda mais larga a esse caminho de mesa, eu decidi fazer uma transição suave. Então, eu peguei esse xadrez, que eu achei super fofinho, tá? Ele tá medindo 4 centímetros pela largura do tecido que eu tinha, de orelha a orelha, e eu fiz a união também aqui na diagonal, para aumentar esse comprimento. Então, eu vou posicionar primeiro as laterais maiores do meu caminho de mesa. A parte que está aberta desse tecido dobradinho está voltada para fora, onde eu estou colocando os alfinetes. Eu gosto de passar primeiro uma costura de segurança na beiradinha, para depois vir com a costura definitiva, já colocando a minha borda. Mas aqui eu estou mostrando o processo um pouco mais agilizado, para o vídeo não ficar tão longo. Então, você pode alfinetar tudo ou utilizar os seus prendedores para acomodar. Deixe sempre sobrando pelo menos 1 ou 2 centímetros nas pontinhas, tá? Tanto de um lado quanto do outro, porque pode ser que o seu tecido ceda um pouquinho. Então, nessa etapa eu não gosto de cortar a borda ali já rente, né, a medida bem certinha não. Mas isso é opcional, tem quem goste de já cortar tudo, fica aí a sua livre escolha, o que for melhor para você. Mas primeiro eu começo colocando esse detalhe tanto na parte superior quanto na inferior, tá? Nas laterais maiores do caminho de mesa. Então, agora que eu já coloquei em uma parte maior, eu vou virar e colocar na outra parte. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo agora, mas você vai conseguir entender bem direitinho. Agora nós iremos colocar o detalhe nas laterais menores do nosso topo. E aqui é bem bacana também para você aproveitar retalhinhos. Eu estou fazendo uma combinação de cores, mas essas folhas também ficam muito bonitas se você utilizá-las, se você utilizar retalhos todos coloridos, também vai ficar bem legal. Tá? Então, o posicionamento agora, você vai sobrepor, né, o que foi feito ali nos cantinhos e corta também um pouquinho maior, não precisa ser muita coisa não, tá? É só mesmo para garantir. E agora nós vamos repetir o processo na outra lateral menor. Então, é como eu te falei, eu gosto de passar uma costura bem na beiradinha, menos que meio centímetro, só prendendo tudo isso para facilitar na hora de colocar a outra borda. Uma outra maneira de agilizar o processo é você já ir colocando dessa forma como eu estou fazendo aqui e já vai costurar tudo junto com a borda. Se você é iniciante, não aconselho fazer assim, tá? Faça o processo como eu estou falando, da maneira mais detalhada. Você coloca a superior, né, na borda, na lateral maior do seu topo, costura, depois você vai vir com o outro detalhe, a outra borda mais larga. E agora nós vamos posicionar
a nossa borda mais larga, que mede 8 centímetros pela extensão dela de orelha a orelha. Esse tecido, perdão, que eu tenho, ele está medindo de orelha a orelha aproximadamente 1,56. Ou seja, ele deu para cobrir toda a largura do topo do meu projeto. Mas se o tecido que você tem aí não tiver esse comprimento todo, você pode unir as faixas, tá? Então, eu cortei a faixa aqui com 8 centímetros. Irei colocar direito com direito, primeiro nas laterais maiores. Então, nós vamos colocar o direito com o direito. Agora, a gente vai acomodar tudo direitinho. Lembre de deixar um espaço, né? Uma folguinha, tá? Aqui, a orelha dele, ela é bem mais larga do que o comum, né? Então, tem aqueles furinhos. E como é um tecido escuro, se você costurar já com a orelha, ele pode te confundir. Então, é bom você tirá-la, né? E agora, eu vou distribuir, acomodar tudo bem direitinho aí. Você, como eu falei, pode alfinetar, tá? E aí você vai passar essa costura. Então, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo. Eu vou colocar as bordas primeiro na lateral superior e inferior, ou seja, as laterais maiores, a extensão maior do nosso caminho de mesa. Costura reta prontinha, lateral maior superior, lateral maior inferior também, costura reta 0,75, um pezinho de máquina, e esse detalhe já está apaixonante, não é mesmo? O que você está achando? Você vai tentar colocar aí esse detalhe no seu caminho de mesa? Me conta aqui nos comentários se você encontrou alguma dificuldade na aula, se quer que traga alguma informação mais detalhada, deixe seu comentário aqui também. Agora nós vamos colocar as bordas das laterais menores, ok? A largura da faixa é a mesma, 8 centímetros, tá? Pelo comprimento que tiver ficado aí a sua costura, porque você pode trabalhar com larguras e medidas diferentes, margem de costura diferente, tá? Então, o processo é o mesmo. Agora, eu vou acomodar as faixinhas, depois eu vou para a máquina, passar a costura reta para abrir e trazer o resultado aqui e as outras informações para você. Costura prontinha, o que nós vamos fazer agora? Acomodar tudo bem direitinho, organizar, passar. Na sexta-feira, na aula do Quilting Diário, nós vamos estudar o projeto de quilting para esse caminho de mesa. Então, para a aula não ficar tão longa, dever de casa, você vai unir os seus blocos, vai deixar o caminho de mesa com a quantidade de blocos que você deseja. Eu vou te passar a medida final dele, tá? Quanto ele ficou, esse topo, né? Antes de ser quiltado. Ele ficou com um comprimento de 1,56,5 por 53,5 de largura. Estou trabalhando com centímetro. Então, veja bem a distribuição. E olha só que vacilo que eu dei, eu vou desmanchar porque está me incomodando. Eu uni dessa forma com as duas hastezinhas para o mesmo lado para demonstrar que era possível. E era para eu desfazer antes de ter montado todo o caminho de mesa para colocar cada um em um sentido, né? Que é o que eu realmente queria fazer. Eu acabei me distraindo gravando e não fiz esse ajuste. Então, agora eu vou corrigir e na aula de sexta-feira do Quilting Diário, nós vamos estudar os desenhos de quilting para finalizarmos esse nosso projeto. Te espero, então, na sexta-feira. Beijinhos!